Medidas de execução. Parágrafo 1º. Os Estados contratantes tornaram disponíveis, nos seus direitos internos, medidas efetivas para executar as decisões com base nesta Convenção. Parágrafo 2º. Tais medidas poderão abranger: a linha A, retenção do salário; a linha B, bloqueio de contas bancárias ou de outras fontes; a linha C, deduções nas prestações de seguro social; a linha D, gravame ou alienação forçada de bens; a linha E, retenção do reembolso de tributos; a linha F, retenção ou suspensão de benefícios de pensão; a linha G, informação aos organismos de crédito; a linha H, denegação, suspensão ou revogação de certas permissões, carteira de habilitação, por exemplo; a linha I, recurso à mediação, à conciliação ou a outros meios alternativos de solução de litígios que favoreçam a execução voluntária. Artigo 35. Transferência de fundos. Parágrafo 1º. Os Estados contratantes são estimulados a promover, inclusive por meio de acordos internacionais, a utilização dos meios menos custosos e mais eficazes disponíveis para efetuar transferências de fundos destinados ao pagamento de alimentos. Parágrafo 2º. Um Estado contratante cuja lei imponha restrições às transferências de fundos dará a mais alta prioridade às transferências de fundos destinados ao pagamento de alimentos com base nesta Convenção. Capítulo 7. Órgãos públicos. Artigo 36. Órgãos públicos na qualidade de demandante. Parágrafo 1º. Para os fins de pedido de reconhecimento e execução, em aplicação do artigo 10, parágrafo 1º, alíneas A e B, e dos casos do artigo 20, parágrafo 4º, o termo credor compreende órgão público que atue no lugar de pessoa a quem se deva alimentos, ou órgão ao qual se deva reembolso de prestações pagas a título de alimentos. Parágrafo 2º. O direito de um órgão público de atuar no lugar de uma pessoa a quem se deva alimentos ou de pedir reembolso da prestação paga ao credor a título de alimentos é regido pela lei a que está submetido esse órgão. Parágrafo 3º. Um órgão público pode pedir reconhecimento ou execução de: a linha A, decisão proferida contra devedor a pedido de órgão público que reclame o pagamento de benefícios providos a título de alimentos; a linha B, decisão proferida que tenha como partes credor e devedor na medida dos benefícios providos ao credor a título de alimentos. Parágrafo 4º. O órgão público que invocar o reconhecimento ou solicitar a execução de uma decisão fornecerá a pedido qualquer documento para comprovar tanto o seu direito de acordo com o parágrafo 2º, quanto o pagamento das prestações ao credor. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 37. Solicitações apresentadas diretamente às autoridades competentes. Parágrafo 1º. A Convenção não excluirá a possibilidade de recorrer a procedimentos disponíveis no direito interno de um Estado contratante que autorizem uma pessoa, o demandante, a acionar diretamente uma autoridade competente deste Estado em matéria regida pela Convenção, incluindo a obtenção ou a modificação de decisão em matéria de alimentos, respeitado o disposto no artigo 18. Parágrafo 2º. O artigo 14, parágrafo 5º e o artigo 17, a linha B, e as disposições dos capítulos 5, 6 e 7 e deste capítulo, à exceção do artigo 40, parágrafo 2º, do artigo 42, do artigo 43, parágrafo 3º, do artigo 44, parágrafo 3º e dos artigos 45 e 55,
aplicam-se às solicitações de reconhecimento e execução apresentadas diretamente à autoridade competente de um Estado contratante. Parágrafo 3º. Para fins do parágrafo 2º, o artigo 2º, parágrafo 1º, alínea A, aplicar-se-á a decisão que outorga alimentos à pessoa vulnerável cuja idade for superior à idade especificada naquela linha, quando tal decisão tenha sido proferida antes que a pessoa tivesse atingido essa idade e tenha concedido alimentos para além dessa idade, em razão de sua vulnerabilidade. Artigo 38. Proteção de dados de caráter pessoal. Os dados pessoais obtidos ou transmitidos em aplicação da Convenção somente poderão ser utilizados para os fins para os quais forem obtidos ou transmitidos. Artigo 39. Sigilo. Qualquer autoridade que processe informações assegurará seu sigilo de acordo com a lei do seu Estado. Artigo 40. Não divulgação de informações. Parágrafo 1º. Uma autoridade não poderá divulgar nem confirmar informações obtidas ou transmitidas em aplicação desta Convenção, se entender que a saúde, a segurança ou a liberdade de uma pessoa possa ser colocada em risco. Parágrafo 2º. Uma decisão neste sentido, tomada por uma autoridade central, será levada em consideração por outra autoridade central, particularmente nos casos de violência familiar. Parágrafo 3º. Nenhuma previsão deste artigo impedirá a obtenção e a transmissão de informações por e entre autoridades na medida necessária ao cumprimento das obrigações decorrentes da Convenção. Artigo 41. Dispensa de legalização. Nenhuma legalização ou formalidade similar pode ser requerida no contexto desta Convenção. Artigo 42. Procuração. A autoridade central do Estado requerido somente poderá exigir procuração do demandante se for atuar em seu nome em processos judiciais ou perante outras autoridades, ou ainda para designar representante para estes fins. Artigo 43. Cobrança de custos. Parágrafo 1º. A cobrança de quaisquer custos decorrentes da aplicação desta Convenção não terá prioridade sobre a cobrança de alimentos. Parágrafo 2º. Um Estado pode cobrar custos de uma parte sucumbente. Parágrafo 3º. Para os fins de um pedido decorrente do artigo 10, parágrafo 1º, a linha B, com a finalidade de cobrar os custos de uma parte sucumbenta, de acordo com o parágrafo 2º, o termo credor do artigo 10, parágrafo 1º, incluirá um Estado. Parágrafo 4º. Este artigo aplicar-se-á sem prejuízo do artigo 8º.